Oi, pessoal! Hoje vamos direto ao ponto. A farmacologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a ICFR. É um quadro comum, né? Principalmente depois de um infarto. Exato. É um desafio grande na cardiologia. E a gente tem aqui um material bem interessante sobre remodelação cardíaca e tratamento. Nossa meta aqui é entender quais remédios, quais medicamentos realmente aumentam a sobrevida dos pacientes e por quê. O foco é em como eles combatem essa tal de remodelação cardíaca. Para começar, explica pra gente o que é exatamente essa remodelação cardíaca. Por que ela é tão, assim, tão central no tratamento da ICFR? Claro. Olha, a remodelação é basicamente uma transformação ruim na estrutura e na forma do coração. Isso acontece depois de uma lesão, tipo um infarto. O coração tenta se adaptar, mas acaba fazendo isso de um jeito prejudicial. As células do músculo, os cardiomiócitos, elas aumentam de tamanho, ficam hipertrofiadas, mas de forma desorganizada. E também acontece um acúmulo de colágeno, tipo uma cicatriz, sabe? E isso é a fibrose. Ah, então não é uma cicatrização boa, é algo que atrapalha. Exatamente. Atrapalha a função do coração. E o que impulsiona isso tudo é uma ativação exagerada de sistemas neurohormonais. O corpo libera muita norepinefrina, angiotensina 2, aldosterona. E são essas substâncias que dirigem essa remodelação ruim. O resultado final é um coração que bombeia menos e um risco maior para o paciente. Entendi. Então essa remodelação é tipo uma resposta exagerada do corpo que acaba sendo deletéria. Faz todo sentido. E aí, como que a medicina entra para frear isso e, o mais importante, melhorar a sobrevida? É isso aí. A grande sacada no tratamento foi perceber que não adianta só aliviar o sintoma, tipo um inchaço, a falta de ar. Para realmente aumentar a sobrevida, a gente tem que ir na causa, sabe? Combater essa remodelação que esses hormônios causam. E é aí que entram os medicamentos-chave, né? Perfeito. Os medicamentos que comprovadamente reduzem a mortalidade são justamente aqueles que bloqueiam essas vias neurohormonais. Temos alguns grupos principais. Primeiro, os inibidores da ECA, os IECAs, tipo lisinopril, e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, os BRAs, como losartan. Esses dois aí, eles diminuem os efeitos da angiotensina 2, que é uma das grandes vilãs nesse processo todo de remodelação. Ok, bloqueando a angiotensina 2, que mais? Depois, tem os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, os ARMs. Os mais conhecidos são a espironolactona e a eplerenona. Eles agem bloqueando a aldosterona, outro hormônio que também causa fibrose e hipertrofia no músculo do coração. Certo, então já temos bloqueio da angiotensina 2 e da aldosterona. Isso. E não podemos esquecer de jeito nenhum dos beta-bloqueadores. Metoprolol, carvedilol, eles são essenciais. Eles também mostraram reduzir mortalidade, provavelmente por acalmar o coração, sabe? Diminuem o efeito da norepinefrina, ligada ao sistema nervoso simpático, e outros mecanismos neurohormonais relacionados ao estresse cardíaco. Faz sentido acalmar o coração estressado. E mais recentemente, temos os RNAs, que são os inibidores da neprilisina e do receptor de angiotensina. O exemplo é a combinação sacubitril-valsartan. Pensa neles como uma ação dupla. Eles aumentam os peptídeos natriuréticos, que são substâncias protetoras naturais do coração. Ah, tipo uma defesa natural que eles potencializam. Exato. E, ao mesmo tempo, eles bloqueiam a via da angiotensina 2, como os IECAs e BRAs fazem. É uma estratégia, sim, mais completa. Entendi. 2 em 1. Protege e bloqueia. Bem interessante. Isso cobre os que atacam a remodelação e melhoram a sobrevida. Mas e aqueles outros remédios super comuns? Diuréticos para tirar inchaço, por exemplo. E a digoxina? Eles ajudam na mortalidade? Ótima pergunta. E aqui está a diferença fundamental, né? Nem todo remédio para coração age igual na sobrevida. Os diuréticos, por exemplo, furosemida, hidroclorotiazida, metolazona, eles são ótimos para aliviar a congestão. O inchaço, a falta de ar, ajudam muito nisso porque eliminam o líquido. Alívio rápido, né? É alívio rápido dos sintomas. Mas eles não combatem a remodelação diretamente. Então não tem evidência clara que eles sozinhos reduzam a mortalidade.
Eles aliviam agora, mas não mudam o prognóstico a longo prazo. E a digoxina? A digoxina é um caso parecido. Melhora sintomas, pode reduzir a hospitalização, que é bom, claro, mas nos estudos não mostrou reduzir mortalidade. Já os bloqueadores de canais de cálcio, muito usados para pressão alta, precisam de cuidado. Os dihidropiridínicos, tipo amlodipina, até podem ser usados para controlar a pressão se precisar, mas não adicionam benefício extra na mortalidade da ICFR. E os outros, os não dihidro, alguma coisa? Isso, os não dihidropiridínicos, como o verapamil e diltiazem. Esses geralmente a gente evita na ICF, porque eles podem diminuir a força de contração do coração, e isso é justamente o problema que o paciente já tem, né? Pode piorar. Entendi. Muita cautela com eles. E só para fechar a questão dos diuréticos. Tem aqueles chamados poupadores de potássio. É importante não confundir. A espironolactona e a eplerenona, que eu falei antes, os ARMs, eles poupam potássio, mas o mecanismo principal deles é bloquear a aldosterona, que causa a remodelação, e isso é o que dá o benefício na mortalidade na ECF. Outros poupadores de potássio, como a amilorida, triamtereno, eles agem nos rins de outra forma, bloqueando canais de sódio, ENaC, só para poupar potássio mesmo. Eles não têm esse efeito hormonal protetor contra a remodelação e não mostraram benefício na mortalidade na ECF. Nossa, isso deixa tudo muito mais claro. Quer dizer, a mensagem principal é que, para realmente mudar a sobrevida na ICF, o alvo tem que ser aquela remodelação. E isso a gente faz atacando as vias neurohormonais com esses medicamentos específicos. IECAS, BRAs, ARMs, beta-bloqueadores e os ARNs. Exatamente. Tratar só o sintoma é importante para o bem-estar, para a qualidade de vida, óbvio, mas não é o que realmente salva vidas a longo prazo. Perfeitamente colocado. Entender que a angiotensina 2, a aldosterona, a norepinefrina são os motores dessa remodelação ruim e que esses remédios específicos freiam esses motores. Essa é a chave. É a explicação para a redução de mortalidade que a gente vê com eles. É ir na raiz do problema fisiopatológico, não só tratar a consequência que a gente vê. É fascinante mesmo como entender esses mecanismos hormonais mudou completamente o tratamento. E fica aqui uma reflexão final, né? Se essas vias neurohormonais são tão cruciais na remodelação do coração depois de uma lesão, será que desequilíbrios hormonais parecidos não poderiam estar agindo talvez mais silenciosamente em outras doenças crônicas? E que outras terapias poderiam surgir no futuro se a gente aplicasse essa mesma lógica de buscar e bloquear esses motores hormonais por trás de outras condições? Fica aí pra gente pensar.